Bom, gente, bom dia novamente. Bom dia. Então, estamos no nosso encontro aqui, né, de praxe toda semana, e, e aí eu gostaria de saber como é que anda o andamento, né, dos registros, né, desses encontros, dos encontros síncronos, dos encontros assíncronos, como é que está o registro diário de campo de vocês. Thaís, inclusive, me enviou um e-mail semana passada com o diário de campo dela, né? E também já com o, o plano de atividades, né? Dela em relação a essa etapa. E aí eu queria saber como é que tem caminhado de vocês aí, se vocês têm acompanhado esse registro, não é? E têm feito isso diariamente no diário de campo, até para não acumular, né, essas atividades. Eu faço semanalmente, professor. Tipo, geralmente eu faço na sexta, porque eu pego tudo que o senhor colocou, eu tiro ali umas 2 horas por dia e vou atualizando, sabe? Porque às vezes eu coloco uma atividade um dia, né, por exemplo. Aí eu digo, não, eu vou deixar ele colocar outra porque eu faço de uma vez só aquela da semana, porque eu já coloco tudo, sabe? Vocês vêm registrando, inclusive, esses nossos encontros, não é? Sim. Pronto, eu estava observando o diário de campo de Thaís, até estava conversando com ela agora pelo WhatsApp, em relação aos momentos assíncronos, né, seria interessante vocês descreverem os conteúdos de cada videoaula. Por exemplo, vocês dizem, na semana 1, vamos supor, tenham 4 videoaulas. Aí na videoaula 1, tais conteúdos. Na videoaula 2, tais conteúdos, entendeu? Sim, eu descrevo. Acho que a gente descreve. Acho que no plano que eu compartilhei tem descrito. Não? Por exemplo, eu coloco lá, foram ministrados tais conteúdos, aí tem os conteúdos tudinho. Além disso, foi disponibilizado as videoaulas que o próprio professor produziu no YouTube com esses conteúdos. E aí, no fim, foi passada essa lista, tarará. Não é assim que o senhor está falando? Isso. Pronto, é. Porque, por exemplo, eu estava vendo aqui o de Thaís, né? Aí, por exemplo, ela tem aqui semana 1. Aí, posso ler aqui, Thaís, mais ou menos o que você não se incomoda, não? Aí tem assim, o professor organiza a turma no Google Sala de Aula por semanas, com conteúdos e atividades obrigatórias. Aí, ó, para essa semana tiveram atividades obrigatórias para fechar o ciclo de videoaulas propostas no YouTube. Ao todos foram disponibilizadas 4 videoaulas. Aí, por exemplo, nessa parte, ao todo foram disponibilizadas 4 videoaulas. Aí seria interessante dizer, na videoaula 1 foi tal conteúdo, na videoaula 2, tal conteúdo, tá entendendo? Na videoaula 3, para não ficar de forma meio que genérica. Sim, eu entendi. Mais ou Eu menos acho que eu assim que faço você isso tem aí. feito, Eu vou José? até, eu vou até mandar o print aqui a pouco. Eu vou mandar agora se eu conseguir acessar aqui. Porque eu uso um Word no celular e eu uso outro Word diferente no Chromebook, mas eu acho que eu consigo acessar daqui. Eu vou mandar até um print para o senhor no WhatsApp, para o senhor ver se eu conseguir aqui. Tá bom. Mas aí eu percebi esse detalhe aqui no dela e eu possivelmente vai ser uma questão no de vocês também, né? Aí vocês já vão Ítalo, eu tô fazer. tendo problema. Ítalo, eu tô tendo problema com o Word. Eu não tô. Joseria até tinha mandado uma forma para eu baixar, só que só foi válido por um mês, só um mês, sabe? Sim. E eu não tô tendo como fazer as coisas, sabe? Até meu filho, até David veio aqui para tentar colocar aquele Word, mas agora só pagando, sabe? Aí eu tô vendo aí como é. Gisele, depois Thais me disse que você usa do IF. Você manda para mim, por favor, pelo WhatsApp, para eu poder fazer, porque senão estou toda enrolada, porque não estou tendo como fazer. O meu já, que eu usava pelo do IF, já tá dando errado. Eu não tô conseguindo fazer nem meu TCC. Vou mandar ajeitar hoje o notebook. Aí você manda aqui arrumar isso. Como assim? A pessoa manda formatar o notebook. Socorro. Ó, você vai no YouTube e procura como baixar o pacote Office de graça.
Então, como craquear. Aí você baixa de graça. Tá certo, então. Foi obrigada. Você bota pacote Office, que aí você baixa o Word, Pacote Office. Pacote Office. Como baixar Certo, grátis. certo. Tem também como você Obrigada. ficar fazendo no Google Drive, né? Lá no Docs. Aí vai só registrando, ele salva e fica no e-mail, né? Ligado no Drive. É, mas eu não gostei no, muito, eu não. uso no Chromebook dessa forma aí. Eu nunca gostei de usar nada online, mas É se eu bom for que não usar, tem nem perigo de porque... perder, assim. Mas aí eu sempre baixo, sabe? Eu Porque às deixo lá, vezes, mas eu baixo. quando você faz no computador, né? E der um problema no computador, lá no Drive fica lá, né? Aí, à medida que você vai mexendo, ele mesmo vai salvando automaticamente. Tem essa vantagem também, e tem outra vantagem que, por exemplo, às vezes você quer levar um documento. Às vezes quando eu ia pro IF, tem que levar num pendrive, o pendrive estava cheio. Aí, como tá no Drive, eu entro lá no Drive, né? E baixo de lá no computador da biblioteca mesmo. Isso. Você gera só o arquivo, aí já salva no Drive e vai só atualizando lá, né? É uma forma, eu pelo menos acho interessante desse formato. Eu acabei me perdendo onde eu estava com o assunto aí do Word. Nas, nas informações, professor, sobre falar, destacar cada videoaula que você dá. Sim, O Olha das lá, assunto. professor, eu mandei no WhatsApp para o senhor. Se eu quiser compartilhar, aí pode compartilhar o que eu mandei. Thaís pediu para dar uma olhada aqui na semana 3. Acho que eu vou até compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui dela. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto, aqui tem semana 3, dia atribuído ao grupo, a outro grupo, né? Que é em relação ao encontro síncrono, né? Seria interessante destacar isso, é dia atribuído a outro grupo da residência para observação do momento síncrono. Lá em Porque lá em cima cima tem? já tem que é o momento síncrono, é por isso que eu Ah, tá repeti. certo. Aqui em cima já tem, né? É. Pronto, aí aqui foram disponibilizadas pelo professor 3 videoaulas sobre dinâmica, com o objetivo de compreender o que é força, classificação. Você falou todos os conteúdos, né, das 3 videoaulas, mas aí eu acharia interessante vocês organizarem por videoaula. Bom, foram disponibilizados 3 videoaulas. Aí. Na videoaula 1, tais e tais conteúdos, entendeu? Na videoaula 2, tais e tais conteúdos. Porque quando você deixa, pelo menos eu tenho esse olhar, né? Dessa forma assim, são 3 videoaulas, mas esses conteúdos são tratados em quais videoaulas, entendeu? Aí quando você deixa por videoaula, fica mais organizado. Vocês entenderam aí o que eu estou dizendo? Sim, sim, para deixar mais específico. Pronto, ok. Para essa semana também foi disposta algumas atividades obrigatórias, como a lista de 16 questões e uma atividade que o aluno deveria visualizar um vídeo com link e explicar. Aí você só destaca, né, que esse vídeo era uma atividade prática, experimental, né? Semana 4. Semana 4 foi a semana, acho que de Joseri, né? E a 5, essa já foi com vocês, né? Do seu É. grupo. Aqui você colocou, falta relatar o momento da aula. É que você ainda vai descrever, essa parte? É, porque eu, antes de mandar para você, eu já deixei a parte do conteúdo organizada e ficou faltando só relatar a atividade e o que aconteceu no momento síncrono. E registrar a quantidade de alunos. Porque eu deixei salvo no Drive para depois colocar aí. Pois é, em relação aqui, o seu basicamente é isso, é descrever esses conteúdos das videoaulas e da atividade prático-experimental, destacar que é uma atividade prático-experimental, né, de um experimento que o aluno visualize, que está contextualizado com o conteúdo, né. Inclusive, eu já até corrigi as provas
A nota dos alunos já estão lá no Google Sala de Aula, até já coloquei no Swap também, as notas deles. Essa aqui seria a nota do primeiro bimestre. Aí, nessa sexta-feira agora, o conteúdo vai ser Energia e Trabalho. Acho que é o grupo de Pablo e Sanderson. Aí, nesse encontro agora de sexta-feira, eu vou fazer a divisão dos grupos para a atividade, né? Prática experimental que eles vão fazer. E aí vão apresentar no dia 5, né, de março. E aí no dia 5 de março, todos vocês participam do encontro, não é? Desse encontro ciclo. Então, sexta agora é o grupo de Pablo, na próxima, dia 5, todos os grupos participam. Que é justamente o momento em que eles vão apresentar essa atividade prática experimental, né, vão fazer a demonstração de um experimento. Então, é um momento, assim, bem interessante para vocês participarem, né, e relatarem. Porque, além de servir como revisão de conteúdos, eles vão estar aplicando os conteúdos que foram trabalhados durante as 6 semanas. É tanto que serão 6 grupos. Cada grupo vai pegar justamente um tema de cada semana e vai fazer uma atividade prática experimental, né, com material alternativo, de baixo custo, que eles vão poder pesquisar em casa. Aí, esse momento eles podem gravar ou podem fazer ao vivo lá no momento do encontro síncrono. Na minha experiência com vestuário, os experimentos que foram feitos com vídeos que eles produziram antes foi mais interessante do que aqueles que foram feitos ao vivo. Inclusive, a maioria gravou mesmo. Na primeira atividade, alguns apresentaram ao vivo, mas já no segundo momento mesmo, que aconteceu, que foi a finalização da disciplina, a maioria gravou, e foi uma experiência, assim, muito interessante, né? Eu até me surpreendi com os trabalhos que eles trouxeram e apresentaram. Foi muito interessante mesmo. Eu acredito que vocês, nessa observação, vão gostar também de registrar, né, esse momento. Mais alguma questão? Vocês têm a perguntar? Joseli sempre tem pergunta, hoje não tem, não? Não. É só essa que o senhor já falou aí, para detalhar mais, o meu tá assim, que não tá aí, não detalhei dessa forma, não. Eu coloquei as aulas juntas, sabe? Eu Mas estou aí vendo eu vou aqui o que você colocar. mandou pelo WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Agora eu não sei se está do outro lado, quando eu participei dos momentos síncronos, se eu detalhei, mas eu vou ver depois, eu vou detalhar mais, deixar mais específico. Tá. Estou baixando aqui os coisas. Pronto, acho que aí dá para ver. E aí, no caso, já está pertinho da gente encerrar esse primeiro módulo, né? Faltam 2 semanas, praticamente, para encerrar esse primeiro módulo. Tá, vocês estão visualizando aí? Sim. Pronto, ó, aqui tem semana 1. Todo o material está disponível. Essa parte que eu mostro, né? Pode ser. Todo o material está disponível no Google Sala de Aula. Nessa semana foi proposto para os alunos. Além da gravação do encontro, links para videoaulas no YouTube gravados pelo próprio professor sobre a física e seus ramos. Basicamente a mesma coisa do de Thaís, né? Destacar em quais videoaulas estão esses conteúdos, né? Sim. Aí, por exemplo, eu estava até conversando com o Thaís que seria bom vocês mesmos tentarem dar uma revisão de português depois no que vocês estão escrevendo. A gente, no final, a gente dá uma... Se bem que eu não sou muito bom no português, mas pelo menos tem um corretor, né? Tem, às vezes, o Google, o Word, né?
O Word tem, que já ajuda. O meu não de repente, tinha, vocês sabe? não terem- não precisa, de repente, vocês pedirem para uma pessoa de língua portuguesa, né? Mas vocês mesmos, na leitura, né? Vocês releiam o que vocês escrevem e vão tentando melhorar, entendeu? A escrita. Sim, sim. Mas não é algo que esteja achando problema nos trabalhos de vocês, né? Não. É mais uma dica, entendeu? Prontinho. É porque justamente às vezes passa despercebido, né? A gente tá escrevendo e tal, aí... Às vezes vocês Quando você pensam que é escreve uma coisa no coisa, plural e tal. se você não lê, você pode ler quantas vezes você quiser, se você escrever uma coisa assim de imediato. Se tiver erro, você não vai encontrar. Você só vai encontrar se você sair depois de uns 10 minutos, vir e ler de novo. E às vezes quem escreve não observa muito, né? Do que a outra pessoa que for ler o conteúdo, né? Que está sendo discutido. Bom, então é isso. Vocês já vão se programando, né? Nessa sexta-feira do dia 5. E todos os grupos, né? Vão estar participando do momento, lá observando. Semana que vem, né? Eu queria também que vocês me falassem um pouco dos sentimentos que vocês sentem lá nos momentos desses encontros, assim, se de repente vocês ficam muito inquietos, ou se vocês de repente querem falar alguma coisa, mas sabem que nesse momento ainda não é o momento de interagir, né, assim, é mais de observar mesmo. Não, falar, pelo menos eu não queria, assim, eu não tenho, assim, não tem momentos que eu queira falar, não. Era muito melhor se fosse de forma presencial, né? Porque é uma observação entre aspas ali, né? A gente tá vendo e tudo, mas se fosse na forma presencial, aí seria muito mais proveitoso, né? Porque a gente iria observar também o comportamento da sala, né? A gente teria como interação dos detalhar alunos, melhor, né, etc, Joseli? Por isso que eu estou frisando muito essa observação do ambiente do Google Sala de Aula, que é a sala de aula desses alunos, né? E é o ambiente que vocês têm que observar nesse momento desse ensino remoto. No entanto, eu acredito que, mesmo com a retomada do presencial, esse Google Sala de Aula, acho que ele veio para ficar, né? Pelo menos, eu vou adotar essa sala de aula, né, virtual nas minhas turmas. Sim, e ele já existia antes, né? Antes da pandemia, a gente já usava ele. Isso mesmo. Nós já, mas eu não usava. Eu não usava antes da pandemia. Sim, era. Quem usava, mas eu acho que o professor Tiago parece que usava ele. Que ele me falou, mas eu não utilizava. Tinha outros professores que usavam. Se eu não me engano, Cícero utilizava. Em Ondas, eu acho que a gente já pegou o Google Clashar. Pois é um ambiente que vocês estão aí se diria quase que se especializando, né? E vão poder utilizar com os alunos de vocês, quando vocês se formarem, né? E forem dar aula. Ok. Bom, gente, se não tivermos mais nenhuma questão, nossas reuniões agora realmente estão um pouco curtas, né? Porque é mais de informações, né? E tirar dúvidas. Professor, com relação ao tempo da reunião, eu sempre coloco um padrão lá de 1 hora. Tem problema ou não? Tem não, pode deixar. Porque dificilmente agora está dando 1 hora, mas é interessante eu acho padronizar, né? Eu coloco o tempo da gravação. Fica a critério. Vocês que sabem. Só que cada um colocando um horário fica estranho, né? Não, porque vai parecer que são residentes de outra coisa. Seria interessante um horário padrão para todo mundo colocar a mesma coisa no horário. Não fica mais viável, não? Poderia. Porque mas assim... eu não posso dizer, não, resiste uma hora de encontro, né? Porque sempre que acontece que a gente está terminando mais cedo, porque realmente não tem pauta, não tem o que debater, né? Mas qualquer coisa a gente diz que essa 1 hora a gente completou estudando alguma coisa com relação. Porque é isso que eu estou dizendo. Fica estranho, porque você coloca uma coisa, eu coloco outra, Thaís coloca outra, aí vai dizer assim, esses residentes não fazem parte do mesmo projeto, não?
Pode realmente acontecer isso, né? E assim, Ítalo, para quem pegar para ler, digamos assim, digamos que a Andresa pegue para ler, né? Supondo. Eu Aí a acho muito Andresa vai. difícil. Não, mas é um supositório. Yes. Aí vai, a Andresa pega para ler. Aí cada um tem escrito alguma coisa. O horário, o momento síncrono teve 1 hora, você coloca uma, aí eu coloco 40 minutos. Digamos que Thaís colocou 45 minutos. Aí já a Gisele coloca 20 minutos. E fica estranho, né? Não, porque ela vai dizer, oxe, não estou entendendo nada. Então talvez seja interessante mesmo a gente pensar em todos colocarem, né? Coloca mesmo, como o Joseri falou aí, sugeriu, deixa o tempo de 1 hora. 1 hora. Eu acho mais interessante a gente colocar 1 hora e como se caso assim, fica de complemento, revendo, foi ver o vídeo, foi fazer isso, foi fazer aquilo, complemento da hora. Aí fica mais interessante. Assim, eu não sei como estão os outros subprojetos, assim, em termos de reuniões semanais e tal, mas eu acredito que o nosso subprojeto é um que, com certeza, está sempre se reunindo, né? Toda semana a gente se reúne, mesmo que os nossos encontros não sejam muito longos, né, devido à falta de pauta, mas, por exemplo, faz mais de 2 meses que nós não temos nenhuma reunião, assim, com a coordenação geral. Eu não sei como estão os outros subprojetos. Basicamente, a gente só recebe informações, né, pelo WhatsApp, mas, assim, reuniões mesmo com todo mundo, dos projetos, faz mais de 2 meses que não tem, viu? Esse ano, eu acho, inclusive, que não teve ainda. Foram mais informações mesmo, recebidas através de e-mail, ou do grupo lá geral do WhatsApp. Então, eu acredito que nosso subprojeto está bem encaminhado, né? Porque, inclusive, vocês estão sempre registrando, né? Quando as coisas vão acontecendo, e isso é importante para não se acumular e que, de repente, não venha se esquecer de algo. Mas o nosso projeto, eu avalio que está muito bem encaminhado. Não sei como estão os outros. Porém, eu acredito que eles não se reúnam toda semana, eu acho. Professor, Mas o senhor também tem que que fazer uma espécie de relatório para mandar para eles também com relação a essas reuniões, projetos da gente, subprojeto, tudo. Vai ter também para o preceptor, o orientador também, né? Mas é nessa mesma linha de vocês, vai ser um relatório final também. Né? Aquele relato de experiência ao final. De quem fica 6 meses, faz dos 6 meses. De quem fica 12 meses, faz dos 12 meses, né? E quem fica os 18 meses, faz aquele relato de experiências dos 18 meses. Assim, eu percebo que vocês estão muito bem, sempre interessados, questionando, né? Encaminhando as coisas, isso é importante, que a gente vai visualizando aquilo que pode ser melhorado, né? Mas em relação a esse ponto, vocês podem deixar mesmo, todas as terças-feiras, 1 hora, eu não vejo problema em relação a isso. Que aí já fica padronizado, né? Como até Socorro sugeriu, porque se alguém for realmente ler esses relatórios, né, de cada subprojeto, para ficar algo já que uniforme, né? Que é como Socorro destacou. Vamos supor, o de Joseri tem 1 hora lá. Teve, inclusive, alguns outros encontros que a gente até passou, né, de 1 hora. Aí outros colocam lá 15 minutos. Aí vai parecer um pouco estranho, né? Aí vamos tentar padronizar mesmo. Sempre 1 hora para se registrar desses nossos encontros. Porque isso acaba se preenchendo também com o que vocês fazem em casa, né? Até porque eles enxergam muito isso como horários aproximados, né? 55 minutos, 1 hora e 5, eles aproximam para 1 hora. Quase todo relatório eles fazem isso. Você vê que a própria reunião de abertura disseram que era só 1 hora, que só tinha 1 hora, mas aí, né? Pronto, na semana agora passada, eu encerrei um pouco mais cedo o encontro síncrono,
havia terminado, né, de explicar toda a parte do conteúdo. Eu também estava com muita dor de cabeça, depois que eu tive essa Covid, eu tenho tido muitas dores de cabeça, assim, principalmente no horário da tarde. Acho que foi uma sequelazinha que ficou. Mas, E tem duas variantes novas aí no estado, viu? isso, já chegou, né? Aquelas Já. que tem Amazonas, os Amazonas parece que está chegando aqui. Já está chegando, não, já chegou, né? Que já foram diagnosticados. Eu não Rapaz, vejo a tem hora uma história. dessa Rapaz, tem uma vacina. história que aqui em Caicó tem 2 pessoas. Não sei se é verdade. Eu sei que eu não vejo a hora de tomar essa vacina. E Vai nós, demorar, viu, professor? Eu é, acho que esse ano a gente não toma, não. o grupo que eu participo, né, que é o dos professores, acho que é lá o terceiro grupo, né? Terceiro é quarto, estou nem lembrando qual é o grupo. Bom, gente, então é isso. Vocês tentam padronizar, né? Deixa todo mundo lá 1 hora de encontro, das 10 às 11, ok? E que sexta-feira temos um encontro, né, com o Sanderson e Pablo, e na próxima semana, dia 5, com todos vocês. Então, a gente se encontra dia 2 de novo. E quem já for fazendo esse diário de campo, né, e quiser já ir me encaminhando, como a Thaís caminhou dela, já para dar uma olhadinha. E aí foi interessante, porque essas questões do dela, já que eu pontuei para se melhorar, já vai servir para quando vocês forem escrever, né, ou até mesmo já corrigir o que foi escrito. Professor, aquela parte lá de planejamento, junto com o preceptor das aulas, eu acho que é para o terceira etapa, né? É, Aí quando é que a gente faz? Não seria nessa etapa, não? das aulas, você está falando? Sim. Já. Será. Mas aí vamos deixar para vocês começarem isso aí, lá, depois desse módulo, Ok, lá depois do entendi. dia 5, vocês. Mas quem quiser já ir começando esse planejamento, já pode, viu? Porque assim, a gente ainda tem um impasse em relação se vai ser online mesmo ou se será presencial. Nós estamos pensando que será presencial, né? Se for presencial, toda semana são 4 aulas. E Sim, geralmente sim. essas 4 aulas se dividem em 2 aulas. 2, por exemplo, na terça, 2 na quarta, tá entendendo? Aí o planejamento tem que ficar em cima disso aí, no formato presencial. É complicado. Tomara que seja presencial, né? Por isso que eu ainda estou apreensivo de solicitar que vocês vão fazendo esse planejamento, né? Porque não se sabe se vai ser presencial ou vai ser online, né? Porém, se for online, vocês podem se basear no meu próprio planejamento, entendeu? Esse, Sim. esse planejamento que está lá da disciplina, que inclusive eu compartilhei com vocês, né? Esse planejamento antes do início desse módulo, né? Então, vocês podem se basear por ali, naquela distribuição de conteúdos. O que vocês, de repente, podem fazer é tentar lá inserir algo mais interativo, né? Ou alguma metodologia que, de repente, o aluno participe mais dos encontros síncronos, né? Ou algum jogo, né? Alguma gamificação. Eu, particularmente, eu não gosto de usar esses métodos, né? Mas vocês estão abertos para usarem esses métodos que se tem no formato de ensino, né, remoto. De jogos, né, ou de gamificação. Tem um Jamboard também, é outro aplicativo que o pessoal usa, mas eu não, até o momento não tive interesse de utilizar, porque eu acho que vai acabar ocupando o tempo que pode estar explorando conteúdo, enfim. Mas O tempo já é curto, né? Se também, você ficar utilizando esses. E a aula já é meio que
cansativa e meio, assim, meio desmotivacional para os alunos. Porque uma coisa é a gente aqui que já é do ensino superior, a gente já tem essa consciência, mas quem está no ensino médio vai assistir aula porque é o jeito, muitos deles, né? Eu Aí, acho Vi, que tem muitos alunos ali que ligam e saem, não tá nem aí. Porque eu acredito que deixa a muitos. aula rolando, né? Eu acredito, viu, Ítalo? Eu Ah, eu também acredito. acho. Eu Porque também. na hora da chamada, geralmente a gente percebe, sempre tem. Eu vi que fulano entrou, mas aí cadê? Ele não respondeu a chamada. Ou seja, Depois aparece que é alguém que avisa, aí ele aparece. pois Professor, é. se o professor que tiver interagir, não vai, não. E aí, imagina aí, no ensino superior Eu isso ainda tento acontece. interagir assim com os É, exemplos, questionando. imagine no ensino médio. Por exemplo, tem um amigo meu que ele vai para uma pelada quase toda quarta-feira, joga bola aqui, que tem uma quadra society aqui, eu vou também, só que ele tem aula na UFRN. Eu disse, como assim? Ele disse, não, eu ligo lá e saio, a professora não fala. Deixa o celular ligado. Quando Aí chega, ele vê a gravação depois, mas tipo, né? acredito Tipo, a muito interação é que pouca. existe. E essa questão de ver a gravação depois, eu também tenho um pouco do pé atrás em relação a isso. A não ser que realmente a pessoa tenha esse comprometimento, né, e essa responsabilidade de assistir, no sentido de que ele vai aprender mais se ver realmente a gravação. Mas acho que a maioria acaba não vendo. Isso é uma opinião, sabe? Mas eu não sei se é algo correto. Ok, Eric, deu uma queda, foi na internet? Pois então, em relação a esses registros, né, nesses registros não, esse planejamento da regência, se vocês quiserem começar já a trabalhando nisso, vocês já estão abertos. E aí vocês tentam trabalhar na forma presencial. Uma disciplina de 120 horas, não é? Então, ou de primeiro ou de segundo ano. No caso, possivelmente vocês vão fazer essa regência no primeiro ano. Que É, serão esses conteúdos, né? agora, também tem outro impasse aí, professor, que é a quantidade de turmas que vai ter. Geralmente a gente falou naquele dia que seria 3 turmas, né? Uma para cada grupo. É, Só que ainda tem um outro impasse, por exemplo, se o senhor tem 2 turmas, né? é. E aí vinha uma terceira turma de outro professor, a gente teria que ver também o conteúdo que ele estava dando para saber de onde a gente iria começar, né? O conteúdo geralmente é o mesmo, sabe? Do primeiro ano, porque segue a ementa. A gente segue a ementa. Às vezes um professor ele prefere dar primeiro um assunto do que outro, sabe? Sim, mas aí será, por exemplo, se ele andar mais rápido, tem professor que dá um conteúdo mais lento, entendeu? Por exemplo, se a gente fizesse o planejamento para o primeiro ano, digamos assim, a partir de ali das leis de Newton, né? E aí, quando a gente fosse, mesmo o professor já tivesse dado metade daquele planejamento que a gente já fez, a gente teria que fazer mais outra metade para frente. Ou antes, né? Se ele tivesse dado menos conteúdo. Assim, vocês fazem o planejamento em cima da ementa, não é? Da disciplina. E vocês já têm, eu compartilhei com vocês a ementa do primeiro ano. Acho que compartilhou, acho que eu entendi agora. É em cima da ementa do primeiro ano inteiro, no caso, não é? Vocês vão fazer, justamente. Entendi. Mas Pensando aí, no presencial de obrigatoriamente, 4 aulas por semana, né? E aí vocês vão fazer obrigatoriamente tem que ser no primeiro ano, por exemplo, se o outro professor que vai ceder a turma para o senhor disser, não, eu só tenho uma turma aqui, ou eu tenho 2 turmas, posso ceder uma, mas é de segundo ano. Tô entendendo. A gente vamos tentar conseguir essa turma de primeiro, né? Seria Se não interessante já conseguir logo, conseguirmos, né? se não conseguirmos, aí, porque veja o seguinte, essa finalização desses módulos já vai se encerrar o ano 2020, entendeu? A gente vai iniciar 2020 1.1. Serão turmas novas, entendeu? Possivelmente, se vocês forem estagiar no primeiro ano, será com as turmas novas Sim, sim. que vão ingressar, entendeu?
E eu acho que o ideal mesmo para vocês é estagiar nos primeiros anos. É estagiar nos primeiros. É Eu porque acho mais você, interessante também. você já Nos tem primeiros. vindo com esse acompanhamento, né, de observação em primeiro ano. É tanto que eu vou tentar pegar 2 turmas de primeiro ano, e aí um professor que pegar turma de primeiro ano, aí eu vou conversar com ele para vocês pegarem, né, uma dessas turmas, ou de Tiago, não Pronto, sei. aí O já Tiago, seria se bom, vai ser inclusive, o Cícero. senhor. O senhor já falar no grupo dos professores de física que necessita obrigatoriamente de uma turma de primeiro ano para residência pedagógica, né? É, isso mesmo. Mas aí vocês podem já ir fazendo esse planejamento, né? De forma presencial, mas não indica que vai ser presencial. Se for A gente se online, baseia no planejamento do senhor, né? se for online, aí vão ajustando, melhorando em relação às listas, vão reformulando, ou com as listas, vocês mesmos fazem as listas de vocês. O importante é que aquele planejamento lá, no caso, por semana, também venha a ter um plano de aula, né? Também. Aí vocês teriam que fazer o plano de aula semanal, caso fique remoto. Vocês vão dar essa regência remota. Sim, tem que fazer um E plano aí de aula vocês semanal gravam. também. Sim, e aí fica aquela É questão. rojão, viu? Se vocês vão gravar as videoaulas, né, assíncronas também, se vão utilizar já videoaulas de outro professor. Tem já tudo isso de vocês irem pensando, né? No caso, professor, se o Nada senhor não se quiser gravar as garante. videoaulas, o senhor pode, né? Utilizar de outro professor. Isso, posso. Porém, eu fiz questão de gravar, porque aí eu sigo a minha metodologia, né? Mesmo que, de repente, alguns alunos Sim. sintam mais dificuldades, mas eu me sinto melhor em trabalhar da minha forma, entendeu? Mesmo que vá No ocorrendo algumas caso, adaptações, alguns ajustes, né? Para algum aluno ou outro, mas eu prefiro do que o pegar senhor a aula de grava, um professor. grava também para o ensino superior também, ou não pegou nenhuma turma na licenciatura? Também, a disciplina Ah, de fluidos, né? Eu gravava as videoaulas, gravei as videoaulas, assíncronas também. Só essas disciplinas, tipo projeto integrador, evolução das ideias da física, né? Que são mais de discussão e tal, aí não fiz gravação. Já, por exemplo, evolução das ideias, eu até peguei algumas videoaulas no YouTube desse conteúdo. professor, isso não implica alguma alteração na carga horária de vocês, não? Por exemplo, eu quero dar um conteúdo, eu tenho que obrigatoriamente ter aqueles momentos com os alunos, né? E aí eu pego um curso inteiro da internet, não gravo nenhuma videoaula e dou para os alunos. Isso aí não implica na carga horária, não. É claro que vai ter um momento síncrono ainda, mas aí o assíncrono fica totalmente assim, com aulas de outros professores. Não interfere, porque no caso vai dar o registro lá no SWAP da Entendi. quantidade de aulas daquela semana, que envolve os encontros síncronos e os assíncronos. Lógico que aqueles que gravam suas aulas e editam têm muito mais trabalho. E são poucos que fazem isso também, não são todos. Mas vai de cada um, né? No entanto, para vocês, eu acho que seria interessante, né, se ficar no formato remoto de vocês gravarem esses momentos assíncronos, sabe? Mas não vai ser algo que vai ser obrigado. De repente, vocês podem aproveitar minhas videoaulas, se quiserem, ou de outro professor, tá entendendo? Sim. Ok. Bom, em relação a isso aí, quando tiver mais no finalzinho do módulo, eu coloco como ponto de pauta na reunião de grupo. Eu acho que agora ainda está cedo, sabe? Até porque ainda não está nem se fazendo essa divisão das turmas, né? Eu não sei nem como é que está o processo de seleção de entrada, na verdade.
Porém, a gente vai precisar de um colaborador, e eu acredito que esse colaborador nós teremos, para fecharmos com uma terceira turma, para ficarmos cada grupo com a turma. Ok? Bem, até que hoje a gente acabou se alongando um pouco, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí pelo WhatsApp, podem questionar. Professor, eu tô sem celular, viu? Certo, mas isso vai ser definitivo ou é provisório? Mas ele tem Não, Facebook também, Socorro. Você pode falar, né, Ítalo? Pelo Facebook. Mas eu não tenho, eu tenho Ítalo. Sim, tenho o Aí Ítalo. só é se não adicionar fiz. se não tiver, né? Não, eu tenho, me lembrei agora. Né, Rosane? Mas isso é provisório, né? Você vai resolver esse problema aí. Mas aí não vai, por enquanto, né? Esse é por enquanto, porque. Você não concorreu no IF para conseguir um dispositivo, não? Não é só o chip, não é o celular, não. Mas eles não davam um computador também, né? Assim, aí eu consegui o computador. Meu computador foi 3.000, eles me deram 1.500, eu tive que botar a metade. Sim, Aí, porque pronto, você eu tô comprou só um melhor, né? Porque se fosse para comprar digamos, não fosse melhorzinho, aí ia pifar igual o outro. Não aguentou o rojão. Tá, ok. Aí você tenta ver essa questão do Word, né? Como você resolve. Pelo menos o computador novo já tem, né? É o mais difícil. Exatamente. Eu vou procurar agora, quando terminar a aula, agora eu vou fazer o que Erics me disse. Vou olhar aqui no YouTube para ver Tá se eu bom. encontro. Consigo baixar. Então tá. Boa semana para vocês, certo? E a gente se vê sexta-feira, o grupo dessa semana.